Meus queridos, dando continuidade às técnicas de fatoração, lembrando que se você está assistindo essa aula aleatoriamente, é bacana que você assista a playlist desde o início, desde o começo, para que vocês tenham uma visão bacana da matéria, perfeito? Para não ficar coisas soltas e às vezes gerar uma confusão na cabeça de vocês. É importante esse processo todo de aprendizado, fechou? Então tá bom. Seguinte, trinômio quadrado perfeito. Primeira coisa, eu falei para vocês que fator comum é o único caso de fatoração que independe da quantidade de termos. Por isso que eu sempre vou começar por fator comum. Eu pergunto, tem fator comum para todos os termos? Não. Então já descartei fator comum. Os outros casos todos vão depender da quantidade de termos. Se for 4 termos, 6, 8, 10 e assim por diante, eu vou tentar agrupamento. Se for diferença entre dois termos, eu vou tentar diferença entre quadrados. E se for um trinômio, eu vou tentar primeiramente se ele é um trinômio quadrado perfeito. Se ele não for um quadrado perfeito, a gente ainda tem a oportunidade dele ser um trinômio do segundo grau com duas raízes reais e distintas. Perfeito, galera? Tudo bem? Então vamos lá. Beleza, não tem fator comum. É um trinômio. Como é que eu verifico se ele é quadrado perfeito ou não? Eu venho aqui e me pergunto assim: que termo que é o quadrado dá x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado dá y ao quadrado? Y. Aí você me pergunta, isto já é suficiente para eu afirmar que ele é um trinômio quadrado perfeito, Gaspar? Não. O trinômio quadrado perfeito ele tem a seguinte característica: o termo do meio ele tem que ser duas vezes o primeiro que você achou vezes o segundo que você achou. Ele tem que dar o termo do meio. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Deu o termo do meio? Deu. Então ele é um trinômio quadrado perfeito. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, a sua fatoração fica um quadrado da soma nesse caso, porque aqui é mais. Certo? Se fosse menos, seria a mesma coisa, faria do mesmo jeito. A única coisa que muda é que seria um quadrado da diferença. Então, o trinômio quadrado perfeito fatorado, ele dá um quadrado da soma, se for mais, ou um quadrado da diferença, se for menos. Uma observação que é importante de se fazer é que os quadrados perfeitos, eles são positivos. O termo do meio que pode ser mais ou menos. Se ele for mais, dá mais. Se ele for menos, dá menos. Exemplos. Não devia, mas vou ajudar vocês. Vocês não merecem. São crianças levadas, malvadas, certo? Que não estudam, mas vou abrir uma exceção. Vou ajudá-los. Olha lá, x ao quadrado mais 2x mais 1. Pergunto para vocês, tem fator comum? Não, não tem fator comum. Beleza, Gaspar, mas é um trinômio. Vou verificar se ele é quadrado perfeito. Que termo que é o quadrado da x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado da 1? 1. 2 vezes x vezes 1. Deu o termo do meio? Deu. Então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então vai ficar x mais 1 elevado ao quadrado. Certo? Agora, olha essa circunstância. X ao quadrado menos 4x mais 4. Perfeito? Tá, que termo que é o quadrado da x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado da 4? 2. 2 vezes x vezes 2. Dá o termo do meio? Dá. Olha lá, 2 vezes x vezes 2 dá 4x. Então, o que que eu faço? X menos 2 ao quadrado. Menos, porque aqui era menos. Aí ficou x menos 2 ao quadrado. Perfeito? Dá uma olhada, deem um print na tela, porque eu vou continuar fazendo outros exemplos aqui para vocês. Perfeito? Então lá, trinômio quadrado perfeito, ou ele dá o quadrado da soma, ou ele dá o quadrado da diferença. Deram um print, deram uma analisada aí, vamos continuar. Olha só. Fazer outros exemplos. Ó, não esquece, hein, galera?
O importante é visualizar todos os casos de faturação. Assiste às aulas. O único caso de faturação que independe da quantidade de termos é o fator comum. Os outros têm características específicas, então é importante vocês assistirem essas aulas todas em sequência. Olha lá. Vamos fazer outro exemplo aqui. X à quarta menos 4x ao quadrado mais 4. Certo? Vamos ver se deu certo aqui. Deu. Olha lá. Que termo que é o quadrado da x à quarta? X ao quadrado. Que termo que é o quadrado da 4? 2. O termo do meio é 2 vezes x ao quadrado vezes 2. Deu o termo do meio? Deu. Então, como que fica a fatoração disso daqui? X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Perfeito? Olha lá. Aí você me fala assim, nossa, Gaspar, tem uma diferença entre dois termos aqui dentro. Olha lá que bacana. Se for necessário, eu posso fatorar aquilo ali? Pode. Aí vai ficar desse jeito. Diferença entre quadrados, videoaula anterior. Que termo que é o quadrado da x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado da 2? Raiz de 2. Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Produto da soma pela diferença elevado ao quadrado. Olha lá. Produto da soma pela diferença elevado ao quadrado. Perfeito? Ok? Tá, vamos para outro caso. Olha esse outro caso que está aqui. Olha lá. X ao cubo mais 8x ao quadrado mais 16x. Perfeito? Ok? Tá. Primeira coisa que eu pergunto para vocês, tem fator comum? Tem. Tem fator comum, Gaspar? Tem. Qual é o fator comum? X. Então vai ficar x ao cubo por x dá x ao quadrado, 8x ao quadrado por x dá 8x, 16x por x dá 16. Então, este é a minha fatoração inicial. Só que aí você observa aquilo que eu já ia falar. Não é, mas eu posso parar aqui? Não é poder. Você tem que saber fatorar o máximo possível. O exercício vai te determinar onde que você vai parar. Seguinte, dentro eu tenho um trinômio. Será que ele pode ser quadrado perfeito? Que termo que é o quadrado da x ao quadrado? X. Que termo que é o quadrado da 16? 4. Ok? Olha lá. Então vai ficar o quê? Preciso verificar se ele é quadrado perfeito. 2 vezes x vezes 4 dá o termo do meio? Ai, Gaspar, deu. Então ele é um trinômio quadrado perfeito. Então vai ficar x, que era o x que já estava aqui, é igual a x mais 4 ao quadrado. Olha lá. Certo? Este mais este ao quadrado. Esta é a minha fatoração final. Perfeito? E para mod finish, olha essa situação que está aqui, ó. Eu pergunto para vocês, tem fator comum? Não. É um trinômio? É. Será que ele é quadrado perfeito? Vamos verificar. Só que tem um detalhe. Os meus dois possíveis quadrados estão negativos. Não posso. Então o que eu vou fazer? Trocar o sinal dessa expressão. Já falei em outras videoaulas. Como é que eu troco o sinal dessa expressão? É multiplicando por menos 1? Não. Como é que eu ensinei vocês? Eu jogo menos para fora do parênteses e faço isso daqui, ó. Eu jogo menos para fora do parênteses e troco o sinal de todos os termos. Olha lá. Então vai ficar assim, ó. Menos. Aí eu pergunto para vocês, que termo que é o quadrado da y ao quadrado? Y. Que termo que é o quadrado da 9? 3. 2 vezes y vezes 3 dá o termo do meio? Dá, que é 6y. Então aqui vai ficar menos y menos 3 ao quadrado.
Perfeito? Ah, Gaspar, eu posso jogar esse menos aqui agora? Não, porque primeiro eu faço potência para depois fazer produto. E não posso fazer produto antes de fazer potência. Certo, galera? Então acaba aqui. Perfeito? Ok? Trinômio quadrado perfeito. Mas, Gaspar, se não for quadrado perfeito? Aí é uma próxima videoaula. Certo, galera? Vou sair da frente para que vocês possam dar um print. Deem uma analisada aí, é importante. Perfeito? Tá? E a gente se vê nas próximas. Curte se gostou, siga a gente nas mídias sociais, se inscreva no canal do Bora, galera. Bom estudo, a gente se vê na próxima, somos Bora Passar.